Muito bem, nesse momento chegou o momento mais importante na nossa programação aqui na nossa Rádio Conexão ADENAP, essa rádio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Nazaré dos Patos. Somos uma pequena igreja, porém com uma grande visão. Não podemos nos limitarmos às circunstâncias que estamos vivendo, presenciando ou de forma geográfica. Temos que avançar, crescer, multiplicar. Essa é a ordem que o Senhor Deus deixou para o seu povo. E eu tenho certeza que na manhã desse dia você vai ser muito mais agraciado por Deus de uma forma toda especial. Eu quero convidá-los nesse momento para nós meditarmos na palavra do Senhor. Mas eu quero mandar um forte abraço nesse momento para nossa querida irmã Raimunda Santana, que está ligada conosco nesse programa abençoado. Receba o nosso abraço em nome do Senhor Jesus. Receba o nosso abraço em nome de Jesus. Eu quero falar aqui sobre fé. Fé. Existem muitas pessoas que estão abandonando o barco, naufragando na fé, naufragando. E eu quero falar sobre fé. É algo muito importante. Talvez você diga assim: Pastor Fábio Cardoso, eu tenho fé. Mas será que realmente você tem fé? Ou você tem uma comoção, uma emoção ou um sentimento? Então hoje nós vamos estudar aqui o real sentido, o significado sobre fé. E eu convido você para você abrir comigo a sua Bíblia Sagrada. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Isso, abra a sua Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1 a seguir. Nós vamos ler alguns versículos e vamos explicando na íntegra, para que você possa entender o real sentido dessa palavra tão pequena, mas ela faz um efeito tão grande. Ela traz grandes benefícios, a palavra fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ponto. Vamos explicar primeiramente esse versículo aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, o primeiro ponto que nós podemos extrair, exaurir desse versículo é que a fé, ela é um firme fundamento. A fé, ela é algo sólido, concreto, real, verdadeiro. É comparado como se fosse uma rocha. Toda casa, para ser construída, ela precisa de um alicerce. Sim, ela precisa de base. Um prédio, uma casa, uma igreja precisa primeiramente do alicerce. Da mesma forma, se nós queremos crescer, se nós queremos nos mantermos firmes, precisamos ter essa fé. Porém, essa fé não deve ser uma fé que não seja pautada na palavra de Deus, porque muitas pessoas dizem que têm fé, mas a fé não é pautada na palavra, a fé não é firmada em Jesus Cristo. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. O que significa isso? A fé, ela é certeza, a fé tem esperança, a fé, ela tem convicção daquilo que você espera. Por exemplo,
Você hoje está trabalhando e amanhã hoje você tem essa convicção que amanhã você vai voltar para o seu trabalho, sim ou não? Hoje você está cuidando do seu filho, amanhã você tem certeza que amanhã você estará cuidando do seu filho. Hoje você abriu o seu comércio e amanhã você tem certeza que você vai abrir o seu comércio. Então, fé, dando esses exemplos para você entender, é mais ou menos parecido com isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. O que é que nós esperamos? Algumas coisas nós esperamos. Por exemplo, nós estamos esperando a volta de Jesus. Nós estamos esperando Jesus. A qualquer momento Jesus vai voltar. Essa fé está arraigada no nosso coração. Essa fé está alicerçada dentro do nosso coração. O inimigo tenta de todas as formas, mas essa fé, essa certeza que Jesus vai voltar para levar os seus escolhidos. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Você está desempregado? Creia que Jesus vai abrir uma porta para você. Use a sua fé. Você se formou, porém você ainda não conseguiu trabalhar. Você já colocou o seu currículo na empresa, já deixou o seu currículo na empresa? Creia que vai chegar o momento que a empresa vai lhe chamar. Isso é fé, isso é acreditar. Você está enfermo, está doente? Creia que você vai sair desta situação. Isso é fé. Então, meu primeiro ponto, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Por exemplo, nós estamos esperando a volta de Jesus. A gente nunca entrou no céu. O apóstolo Paulo teve uma visão, um arrebatamento que ele foi no terceiro céu. Mas a gente tem tanta convicção, uma convicção tão grande, uma fé tão grande, que a gente nunca viu o céu, mas a gente tem certeza que existe esse céu e que é um lugar bom, um lugar abençoado. Lá não haverá dor, sofrimento, angústia, nada disso, nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Então nós temos essa fé no nosso peito, no nosso coração, é uma prova das coisas que não se vê. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus está na nossa vida. A gente não vê o Espírito Santo, ele é invisível, mas nós temos uma prova, uma convicção que o Espírito de Deus está na nossa vida. Hebreus capítulo 11, verso 2 ainda continua dizendo: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos no passado alcançaram testemunhos. Usando o quê? Usando a fé. Usando a fé em Deus. Muitas vezes você usa a fé no homem, mas esquece de usar a fé em Deus. E você precisa usar a tua fé em Deus. Isso mesmo, você precisa acreditar no Senhor. O Senhor atravessou uma parede e apareceu para os 11 apóstolos, e entre eles estava o incrédulo chamado Tomé, porque Tomé dizia: eu não acredito que ele tenha ressuscitado, não acredito, eu só acredito se ele mostrar as mãos, as marcas das mãos, mostrar do lado que ele foi ferido. Eu só acredito vendo. Não tem esse tipo de pessoa que diz assim: eu só acredito vendo. Pois bem, Jesus entrou naquele recinto, naquela sala, e disse: Pai seja convosco. Se aproximou de Tomé e disse: Tomé, por que duvidastes? Estende as tuas mãos, toca aqui nas minhas mãos, toca
ele tocou e percebeu que realmente era Jesus. Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado são aqueles que não viram, mas aqueles que creram. Bem-aventurado. Jesus estava se referindo a dois grupos. O grupo do Velho Testamento, que eles creram, eles acreditaram. Abraão, pela fé, desejou ver a cidade construída por Deus. Abraão, pela fé, levou seu filho ao monte para ser sacrificado. Abraão, pela fé, ia tirar a vida do seu próprio filho, porque ele sabia que o Senhor ia fazer alguma coisa, porque ele estava obedecendo à voz do Senhor. E naquele momento o Senhor interveio, o Senhor entrou com providência. O Senhor colocou um cordeiro no lugar do seu filho Isaque. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Abraão usou a fé no Senhor. Abraão usou a fé no Senhor Jesus. O Senhor disse para Tomé: Tomé, bem-aventurados são os que não viram, mas os que creram. Então o grupo do passado não viram, mas creram. E o segundo grupo, nós nunca vimos Jesus face a face como ele é, porém nós acreditamos piamente, nós acreditamos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, que ele está vivo, ressuscitou, está à direita do Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por nós. Pois os antigos obtiveram bom testemunho, usando o quê? Usando a fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, pela fé, o que existe tudo hoje foi feito pela palavra. O Senhor disse: haja, e foi acontecendo. Haja luz, houve luz. Haja sol, houve sol. Haja terra, houve terra. Pela palavra ele foi falando. Observe bem que a fé está alinhada com a palavra. A fé está agregada com a palavra. Elas são inseparáveis. A fé e a palavra. Palavra e fé. Fé e palavra. Nós não podemos dizer que cremos em Deus, mas se a gente não obedece à palavra. A gente não pode dizer que a gente tem fé em Deus, mas a gente não guarda a palavra. Porque o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna, mas quem não crê em mim já está condenado. Ou seja, Jesus não condena ninguém. Quem condena é a própria pessoa que se autocondena. Ela mesma se condena, mas Jesus não condena ninguém. Quem crê em mim tem a vida eterna. Olha só, já tem a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. Sabe por quê? Porque ela não crê na palavra. Quando a gente chama alguém para aceitar Jesus, ela diz assim: eu não quero aceitar Jesus. Então ela não tem fé em Jesus. Ela não acredita em Jesus. Ela só tem uma mentalidade que existe Deus. Que existe Deus. Que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Mas não quer segui-lo. Porque quem usa a fé em Jesus segue Ele. Obedece Ele. Então os mundos que foram feitos pela palavra, mediante a fé. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim.
até para ofertar é necessário ter fé. Que maravilha! Abel ofereceu o melhor sacrifício porque ele ofereceu com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então observe bem que até para ofertar é necessário ter fé. Para dizimar na igreja é necessário ter fé. Eis a razão porque muitas pessoas, muitas, não têm fé de ofertar, porque ele acha que vai faltar para ele. Tem pessoas que não têm fé que vai dizimar, ele acha que vai faltar para ele. Mas aqui está o resultado de alguém que ofertou e foi agraciado por Deus. O próprio Deus recebeu a oferta. Diz aqui a palavra de Deus: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, tendo Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Observe bem que a fé é algo tão tremendo, que o próprio Deus passou a dar testemunho de Abel. O próprio Deus passou a dar testemunho. O que significa isso? Ele passou Abel ser um exemplo, ser um modelo, um homem que usou a fé. Isso mesmo, um homem que usou a sua fé. Então você precisa ofertar usando a fé, dizimar usando a fé. Eis a razão porque tantos não são dizimistas, ofertantes, porque não têm fé o suficiente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o próprio Deus deu testemunho de Abel, e depois de morto, interessante, e depois de morto ainda fala. Depois de morto ainda fala. Você já ouviu falar que um morto fala? Pois bem, pois esse morto aqui, chamado Abel, fala. Mas não é ele em forma física falando. O que fala aqui é o seu testemunho. O que fala aqui é a fé que ele usou. Ele não tinha meios de comunicação daquela época. Ele não tinha facilidade para fazer empréstimo, alguma coisa, nada, não tinha farmácia, não tinha supermercado. Então ele usou a fé em Jesus, em Deus. Quando eu falei Jesus, porque Jesus é Deus. Ele usou a fé em Deus. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. E isso agradou a Deus, diz a palavra do Senhor. Então vale a pena, meus irmãos, meus amigos, nós usarmos essa fé viva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque, ele foi arrebatado, transladado para não ver a morte. Ele tinha tanta convicção, tanta fé, que ele não ia passar por aquele momento. Ele não ia morrer, mas ia acontecer alguma coisa, e aconteceu. Deus honrou a fé de Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado. Enoque andou com Deus. Andar com Deus é andar de fé em fé. Enoque foi arrebatado, transladado
Nós estamos esperando esse grande dia glorioso, o dia do arrebatamento da igreja. Isso vai acontecer em nome de Jesus. E para encerrar, no versículo de número 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então esta é a mensagem desta manhã para você. Pastor, eu estou no fundo do poço. Use a tua fé que você vai sair. Pastor, eu estou enfermo. Use a tua fé que você vai ser curado. Pastor, a porta está fechada. Use a tua fé que essa porta vai se abrir. Pastor, não sou crente. Use a tua fé, tu vai ser crente em nome de Jesus. Eu não sei pregar. Use a tua fé, você vai se tornar um pregador. Eu não sei cantar. Use a tua fé, você vai louvar, você vai cantar na igreja. Pastor, eu gostaria de ter um programa na rádio, um programa de televisão. Use a tua fé, Deus vai te abençoar. Pastor, eu gostaria de comprar um carro, uma casa, um apartamento, uma fazenda. Use a tua fé, que Deus vai te honrar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode agradar, você não pode se entregar, porque quem se entrega não usa a fé. O justo viverá pela fé. É de fé em fé que nós vamos vencendo. É de fé em fé. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aleluias! Combati o bom combate. Foi um homem valente, guerreiro, como soldado de Cristo. Combateu o bom combate, guardou a carreira, ou seja, o ministério, a fé, a vocação, a salvação. Acabou a carreira, melhor dizendo, carreira de pregar, de anunciar, já estava velho. Guardei a fé, ou seja, preparado. Estou preparado. Desde agora a coroa da justiça me aguarda, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Ele mesmo disse: eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O dia da minha partida está próximo, mas eu combati o bom combate, guardei a carreira, mas guardei a fé. Aleluias! Que maravilha! Vale a pena nós exercitarmos a nossa fé.